Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo. Eu sou Vitor Taveira. Essa é a Entrevista do século, diretamente do Estúdio 42B em Vitória. Essa e outras entrevistas estão nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio, também no seculodiario.com.br. O tema de hoje da Entrevista do século é Conselho Tutelar e depois das eleições, né? Nesse ano foi um tema falado como nunca. Nós vamos saber um pouco mais sobre esse órgão tão importante, que teve esse processo eleitoral recente, né, com uma participação recorde. E estamos aqui com a Carolina Prata, que é conselheira reeleita em Vitória, inclusive a mais votada, né, com 1.406 votos, uma votação mais que, inclusive, que alguns vereadores do município. Carolina, bem-vinda, obrigado pela presença. Queríamos que você se apresentasse rapidamente para a gente poder trocar essa ideia, né, sobre o Conselho Tutelar. Primeiramente, boa tarde a todas e todos. Me chamo Carolina Prata, sou conselheira agora, vou iniciar o segundo mandato, né, de 2024 a 2028. Estou conselheira tutelar no momento, pela região do centro. Sou mãe, sou militante de direitos humanos e da pauta da infância e juventude do nosso município. Fui a conselheira mais votada nessa última. Eu até tinha pedido os dados do CRIAD, que, salvo engano, eu sou a mais votada do estado do Espírito Santo. Nunca teve uma votação tão expressiva assim. Mas isso é um longo desafio agora para o próximo mandato, né? Uhum. E como é que é esse processo de seleção? A gente ficou sabendo ali naquela véspera, né, da votação, principalmente foi que a discussão que chegou na esquerda, né, de que a extrema-direita e grupos religiosos fundamentalistas estavam mobilizando para eleger os conselhos, e aí a esquerda começou a se mobilizar para eleger os seus candidatos, e isso gerou essa polarização direita-esquerda, na verdade, gerou uma participação recorde, né? Mas o processo começa muito antes, né? Você estava falando com a gente, como é que é esse processo em Vitória, e se ele muda de acordo com a região, como é que funciona? Bora lá então, né? A data do dia da votação, ela é unificada no Estatuto da Criança e Adolescente, ela ocorre nacionalmente na mesma data. O Brasil inteiro para votar no dia para o processo de escolha do Conselho Tutelar do seu município. Mas o processo era startado muito antes, né? A eleição foi em outubro, o processo foi startado em abril desse ano, né? Do último ano do mandato, ele é startado em abril e termina em outubro. E aí eles são por etapas, por isso que a gente chama de processo de escolha, né? Porque ele não se resume ao período da campanha e da eleição. Ele tem etapas que precedem, entrega de documentos, que tem todos os critérios a serem cumpridos, tem a etapa da prova, tem a etapa da campanha e da eleição e depois tem a etapa da capacitação ainda. Então, eles são basicamente 4 etapas. O próximo mandato começa no ano que vem, né? 10 de janeiro de 2024 e se encerra 9 de janeiro de 2028. E aí você, inclusive, que é conselheira reeleita, vai de novo participar desse processo? Não sei ainda, né? Acho que vai ser uma ideia aí para esse próximo mandato de pensar na continuidade nessa frente ou em outras frentes. Mas nacionalmente ele acontece dessa forma em todo o território nacional. Os critérios das etapas são definidos em lei municipal, mas eles seguem mais ou menos esse padrão de entrega de documentos, de alguns municípios provam, outros não, e a etapa da campanha e da capacitação. E aí precisa ter uma experiência prévia. Em Vitória é um pré-requisito de ter 2 anos de experiência de atuação na área, pesquisa, ensino ou prática. E aí a gente queria que você comentasse um pouco a importância desse órgão. Esse órgão, ele é muito importante. O que ele importante. faz exatamente? Aparentemente a gente não faz nada, né? Todo mundo acha que a gente não faz nada, porque o Conselho Tutelar ele não é um órgão executor da política pública, Vitor. Ele é um órgão defensor do direito da criança e adolescente, defensor do cumprimento do direito. A gente vai fiscalizar se os direitos fundamentais daquela criança estão sendo cumpridos, seja por necessidade da família ou do Estado, que aqui eu faço um parênteses, segue sendo o maior violador dos direitos fundamentais da infância e juventude dos nossos municípios. O próprio Estado. O próprio Estado é o que mais viola. De que maneiras? Deixando de executar políticas públicas básicas, fundamentais. Então, quando o Estado se faz presente numa comunidade apenas com a força policial,
ele deixou de prestar saúde, educação, lazer, cultura, dignidade, liberdade. Então, o Estado segue sendo o nosso maior violador de direitos da infância e juventude. Também, posterior a eles, vem a família, quando deixa de correr atrás dos direitos da criança e adolescente. É obrigação da família garantir isso, né? Mas, por vezes, a família viola como consequência da ausência do Estado. Uma mãe... A situação de vulnerabilidade... Exatamente. Igual eu estava discutindo em relação à questão dos migrantes, né? Quando o pessoal estava aqui, os imigrantes indígenas, Varal, lá da Venezuela, do Varal, porque eles veem as crianças não podem pedir, né? Na Venezuela, eles não chamam de mendicância lá, né? Eles entendem como trabalho. Essa coleta, eles chamam de coleta. Mas como a pessoa estava me falando, quando a gente estava fazendo a reportagem, também disse que não é a criança que está em situação de vulnerabilidade, é a família, na verdade. Família. Né? Então, é uma consequência, a consequência da família e vulnerabilidade... É a violação de direito da criança. É a criança com exatamente violação isso. de direitos. Né? Isso é um detalhe, é muito delicado, porque o Conselho Tutelar tem essa possibilidade, né, de atuar em relação à guarda da criança. Não, a gente não atua sobre guarda, Vitor. A gente vai fazer um encaminhamento para a Defensoria Pública, questões de guarda. O Conselho Tutelar é um órgão não jurisdicional por lei. Então, a gente não tem competências de guarda. Mas sempre que tem uma criança em vulnerabilidade que precisa de assumir um responsável legal, quando seus pais não fazem, a gente tem a tarefa desse encaminhamento à Defensoria Pública para regularização de guarda, que quase sempre são os avós que assumem na ausência dos pais. Assim. Então, a gente faz essa tarefa desse encaminhar. Mas o importante é a gente pensar que, apesar do nosso guarda-chuva do Conselho Tutelar ser até 18 anos incompleto, isso não tira a gente de compreender o todo da família. Porque a gente não trata a criança numa bolha. A gente precisa que a família venha junto. Então, a gente precisa, para combater o trabalho infantil, que os pais tenham emprego e renda. A gente precisa, para combater a mendicância, que a família tenha segurança alimentar. Então, não adianta a gente pensar a criança isoladamente. Então, a gente vai sempre encaminhar para os serviços das complexidades que acompanhem a família como um todo. Porque precisa dar essa condição à família para eles conseguirem não violar o direito dos filhos. É muito, muito complexo mesmo, né? Muito. E aí, um marco legal, importante, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Exatamente. Que, em tese, todo conselheiro deveria trabalhar pelo cumprimento disso, né? Eu acho que a função legal é essa é a referência, mas, assim, essa disputa ideológica, ela coloca justamente quem disputa disputa ideologicamente o Conselho Tutelar não sabe o que está fazendo. Porque a gente tem uma lei, ela é muito bem definida do que a gente faz e como a gente faz. Então, seguir o Estatuto da Criança e Adolescente é o preceito mínimo de um Conselho Tutelar. Porque o marco importante da gente demarcar aqui é que o Estatuto da Criança e Adolescente ele vem para derrubar o Código de Menores. No Código de Menores, a política era da situação irregular. Não garante escola? Bota no orfanato. Não garante a saúde? Bota no orfanato. Não garante isso? Bota no orfanato. Então, essa era a premissa do Código de Menores. E a criança não era tratada como um sujeito de direitos. Quando vem o Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala, parou, não é a doutrina da situação irregular, e sim da proteção integral. Então, antes de chegar um caso que culmine em acolhimento institucional, tem uma série de coisas que precisam ser trabalhadas da família. É um trabalho mais técnico. Isso tudo está dentro muito mais. A gente tem que saber. E é importante também frisar que o Conselho Tutelar ele não tem que entender só do Estatuto da Criança e Adolescente, Vitor. Ele tem que entender de todas as leis que ele vai requisitar serviços. Eu tenho que entender da tipificação da assistência social, da educação pública, da saúde pública, porque se eu sou um órgão que vai requisitar que um serviço supere a violação de direitos, eu tenho que saber para onde encaminhá-lo. Então, eu tenho que entender de todas as políticas públicas. Aqui no Espírito Santo a gente teve aquele caso, né, da criança de 10 anos que engravidou após um estupro, né, que houve uma tentativa de evitar o aborto legal previsto em lei, né, uma mobilização grande teve. Quer dizer, que gerou todo um trauma para a criança porque ela teve que ir para outro estado
Quer dizer, fora a pressão que aconteceu, né? Então, ela foi violada de várias maneiras, né? Principalmente pelo Estado. Uhum. Ainda que eu não estou aqui para discutir se o estupro é mais ou menos grave, porque ele é um fato que aconteceu. E ele é inquestionável. Agora, você questionar se uma criança de 10 anos pode ou não pode ser mãe é uma violência institucional gravíssima. Porque é isso que o Estatuto prevê. O que está na lei? A gente tem 3 casos previstos de interrupção da gravidez. E um deles é mediante um estupro. Se isso é lei e a família é favorável ao cumprimento da lei, cumpra-se, gente. Não tem que questionar a família, né? Falar para uma criança que ela pode esperar e dar para adoção é uma violência tão grave quanto a violência sexual. E nesse sentido, assim, do que você fala da própria questão familiar, qual que é o perfil principal? Porque eu acho que vai ter vários cruzamentos aí, né? Porque a gente fala, como você deu a entender, a condição social vai ser muito... Quer dizer, não é o único fator. Não é o único fator, Vitor, mas é o mais presente na nossa vida. Mas também porque a classe média e a classe alta, consciente, não quer a sua vida publicizada, não quer o Estado mandando no seu agir. Então, as violações de direitos dessa população, elas ficam, por vezes, escondidas. Porque eles não fazem uso dos sistemas públicos, né? Porque quem notifica a violação de direitos ao Conselho Tutelar? São serviços públicos, normalmente, ou denúncias. Então, como essa galera não faz uso da política pública, dificilmente essa informação vai chegar por esse meio ao Conselho. Só se tiver uma denúncia de alguém conhecido. Que é o CRAS, o CREAS, a Escola de Saúde, enfim, tudo isso. Então, esses são os nossos maiores comunicadores de violação de direitos. Então, como a galera das classes menos abastadas são as que usam dos serviços públicos, esse é o nosso grande público. Mas ele não é exclusivamente disso. Por vezes chega. E é um trabalho de dedicação exclusiva, né? Durante 4 anos de mandato. Dedicação exclusiva. Com baixíssima estrutura, mas dedicação exclusiva. Pois é, essa é uma questão que eu queria que você falasse, assim, um pouco primeiro de como é que é o cotidiano. A gente tem uma rotina muito, muito intensa de trabalho, porque se o Conselho Tutelar ele é um órgão que trabalha em colegiado, a gente precisa estar com o colegiado estabelecido o tempo todo. E quem é o colegiado? São 5 pessoas daquele território. Então, a gente precisa estar sempre em colegiado para tomar nossas decisões. O conselheiro tutelar não toma decisão de aplicação de medida sozinho. Isso é irregular. A nossa decisão precisa ser colegiada e fundamentada no Estatuto do Adolescente. Então, a gente é demandado por todos esses serviços das políticas públicas, né? Então, a gente precisa ter uma condição e estrutura mínima para conseguir trabalhar. E aí, falando em nível de Estado do Espírito Santo, pelo que a gente tem de conhecimento dos nossos colegas de todo o território do Estado, o Conselho Tutelar ele ainda está muito aquém do que ele precisa de estrutura. A gente tem colegas que não têm sede própria. A gente tem colegas que não têm equipe administrativa. A gente tem colegas que o conselheiro dirige o carro do conselho para atuar. Então, assim, a gente ainda precisa de muito avanço do reconhecimento do lugar de conselheiro tutelar. O conselho tutelar não pode ser usado pela administração pública como tapa-buraco da assistência social. Até porque nós não compomos a rede da assistência social. A gente não faz parte, a gente é um órgão autônomo. Apesar da gente estar muito ligado administrativamente via Secretarias de Assistência Social, nós não compomos a rede socioassistencial, né? Então, a gente precisa de uma estrutura digna de trabalho, até para dar conta de avaliar e de se capacitar para sempre ter a melhor escolha de medida de proteção aplicada. Porque, no mínimo caso, o município ele é obrigado a ter a estrutura, seus conselheiros, mas aí, se você esvazia, você não tem secretaria, o conselheiro vai ser tudo, como você falou, né? Tudo. Motorista, secretário... Telefonista, vai fazer tudo. Isso tira a gente do nosso tempo de organizar a defesa do direito daquele adolescente. Porque, por exemplo, no caso, você recebe uma denúncia. Você, Carol, como conselheira, pode ficar responsável de ir, averiguar e tal, e aí depois você tem que ir ao colegiado para vocês tomarem a decisão. Não, Vitor, é o contrário. A gente recebe o comunicado de violação de direitos. A gente vai deliberar coletivamente qual é a medida que a gente vai aplicar para aquele comunicado que a gente recebe.
O nosso olhar, ele vai ser sempre partir do relato técnico da denúncia. Porque se a denúncia vem de uma escola, precisa de um relatório da escola dizendo por que eles perceberam aquilo. Ou seja, da saúde, da assistência, de onde vier. Então, a gente primeiro vai acolher a demanda do serviço, que tem que nos indicar a violação de direitos. E como que eles chegaram àquele lugar. Mediante isso, a gente vai fazer uma análise, se a gente vai notificar a família para atendimento, se a gente vai pedir relatórios à rede para fomentar aquilo, até chegar no atendimento e na aplicação de medida à família. Então, a gente parte... Primeiro, a gente precisa do técnico nos indicando e depois atendendo a família e notificando. É interessante, realmente. Mas, assim, em termos de estrutura, o que você tem observado que falta aqui no Estado, para os relatos? Falta tudo. Sua experiência dos outros conselheiros? Falta tudo. Falta tudo. Falta reconhecimento da profissão. Reconhecimento do lugar de conselheiro tutelar. Falta dignidade ao nosso trabalho. Falta respeito que a gente é o órgão que requisita e não o que executa. Enquanto os serviços da rede intersetorial não entenderem que o Conselho Tutelar é o requisitador da política pública e a gente está no campo da defesa e os serviços estão no campo da proteção e da execução, a gente vai viver num eterno duelo de quem faz o quê. Você acha que institucionalmente a atuação do Conselho é desagrado, é visto como problema por outros órgãos? A gente é visto que gera outras demandas? Porque a gente gera serviço, porque a gente gera trabalho, porque uma das funções do Conselho Tutelar é incidir no orçamento público. Então, se a gente está atolado de coisas para fazer, a gente não consegue cumprir as funções essenciais do ser conselheiro. Funciona com plantões também? A gente trabalha, e aí essa é uma questão crucial, porque se o Conselho Tutelar é o requisitador do serviço, ele é o único que está no sobreaviso. A gente vai requisitar serviço de quem? Então, a gente acaba cumprindo a função de execução durante os sobreavisos. Nós fazemos sobreavisos e a gente acaba, o órgão funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, 365 dias no ano. A qualquer momento tem que chegar, a gente tem coisa para fazer. Só que se a gente está no campo da defesa e o serviço está no campo da execução, quem a gente requisita às 4 da manhã? Que aí pode ser situações muito limites mesmo, né? Exatamente. E se está lá na Constituição Federal que a assistência social é a quem dela necessitar, quem eu vou requisitar da assistência social às 4 da manhã? Ninguém. E a gente acaba ocupando esse lugar da política pública. Não é um problema o Conselho Tutelar estar de sobreaviso, mas ele tem que estar de sobreaviso cumprindo a função dele, requisitando serviços. E cadê as políticas públicas de sobreaviso? Basicamente não estão. Tá a gente, a segurança pública e o PA. É mais ou menos isso, quem está acordado. E assim, você poderia citar alguns casos, talvez, de que você acha emblemático, situações que... A gente não costuma falar de casos, mas eu posso te dizer, Vitor, que eu, enquanto conselheira, eu tenho algumas frustrações e alguns cases de sucesso, assim. E a minha frustração, basicamente, é lidar com o excesso de casos de violência sexual, que é gritante. E a gente sabe quem é o público violentado e quem é o público violentador. Se a gente pegar os históricos e os relatórios de violência da nossa cidade, a gente vai ver que o público maior violentado são meninas de 10 a 14 anos. E quem é o violentador? Pessoas muito próximas ou de confiança da família. Então, a gente sabe muito bem quem é o público-alvo da violência sexual e como ele é recorrente e perpetrado. Isso nas meninas. E aí, minha outra frustração é o que ofertar para a juventude que quer o imediato. Porque o tráfico, ele é muito atraente, né? E não tem política pública de imediato contra isso. Toda política pública é de longo prazo. Gera recursos rápido, fomenta agitação, reconhecimento, gera um monte de coisa. Então, é uma dificuldade que eu tenho do que ofertar para essa juventude que faça ela entender que ela precisa passar 13 anos estudando e que isso que vai gerar um bom trabalho, isso que vai gerar uma boa renda de retorno para daqui 20 anos da vida dela.
Porque eles querem o agora, eles querem se ela- efervescência e de como é que imediato. como é que essa juventude vai acessar E como é essa que eles vão acessar tudo possibilidade isso? de Exatamente. ter um estudo, de aprofundar... De ter um estudo de qualidade que dessas- leva eles para o mesmo lugar de disputa de quem está no ensino privado. Então, Hum, essa é uma coisa muito difícil, assim. Mas eu também te digo que eu tenho casos de sucesso, que é quando o Conselho Tutelar consegue ter uma atuação tão efetiva que consegue o próprio órgão trabalhar a superação da vulnerabilidade social. Então, a gente também tem esses casos no Conselho, e quando eles acontecem, para a gente é muito gratificante, porque a tendência de quando batem na nossa porta é problema, né? uhum. Ninguém chama a gente para tomar um cafezinho, falar e aí, beleza? Não tem muito disso. Então, quando a gente consegue se articular ao ponto da gente conseguir superar a vulnerabilidade que trouxe a demanda da família para a gente, é muito importante para a gente também. E o que pode e o que não pode um conselheiro tutelar fazer? O que pode é seguir todos os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode sempre. Uhum. E o que não pode é agir na ilegalidade. Uhum. A gente não pode usurpar a função pública. Dá um exemplo para a gente entender assim, o pode e não pode. Que ferramentas, instrumentos? A gente pode atender a família, atender a família, advertir se for o caso, encaminhar para o serviço responsável pela superação da vulnerabilidade. Isso a gente pode e deve fazer sempre. Ou seja, se é uma questão de trabalho, se é trabalho infantil, por exemplo, se chegou um trabalho infantil para a gente a gente vai encaminhar ao órgão, ao serviço responsável. Quem trabalha com essa política pública? O CREAS e o PET, Programa de Erradicação de Trabalho Infantil. E a gente vai monitorar isso até conseguir tirar a família desse lugar. Uhum. Então, a gente pode sempre atuar dentro do estatuto. A gente pode requisitar serviços, a gente pode criar notícia de fato ao Ministério Público por infração penal e administrativa. Quando o Estado deixa de cumprir, a gente também pode cobrar do Ministério Público isso. Isso a gente faz bastante. E o que a gente não pode? A gente não pode achar que a gente é o responsável pela criança e adolescente. Nem a gente pode achar isso, nem os serviços podem achar isso. Porque o Conselho Tutelar jamais substitui o lugar dos pais ou responsável legal. Uhum. A gente tutela, Vitor, direitos e não pessoas. Uhum. Isso é uma diferença clássica que tem que ser compreendida. E a gente não pode executar. Quando a gente está executando, é porque algum serviço deixou de cumprir a sua tarefa. Uhum. Porque a nossa função não é executar, é requisitar. É preciso começar a executar também e acabou, né? Acabou, não precisa. O Conselho Tutelar resolve tudo. E nossa função... Você não vai dar conta de nada. Não dá, porque só tem... Em Vitória, a gente tem 15 conselheiros dos nossos 322 mil habitantes. 3 regiões, né? 3 regiões em Vitória. Dividido por 3 regiões. Isso é calculado de acordo com a população, né? Pela resolução 231 do CONANDA, a cada 100 mil habitantes é permitido a abertura de um novo colegiado ou pela necessidade local. Eles tendem a seguir essa resolução do CONANDA. Apesar de que em Vitória nós temos 3 colegiados, mais um segue há quase 4 anos em sede provisória, porque até hoje não foi oficializado, eles não estão no local de trabalho deles até hoje. Nós vamos, se nada mudar de hoje até 9 de janeiro de 2024, nós vamos encerrar o mandato de 4 anos com o Conselho Tutelar fora do seu território. Que no caso é o Continental até hoje está fora do território do Continental. Da região. O Continental atende de Ilha de Santa Maria até Jardim Camburi. E hoje ele está localizado provisoriamente, dividindo a sede com o centro. Isso dificulta, né? Dificulta o acesso da comunidade ao Conselho Tutelar e ao Conselho Tutelar à comunidade. Porque, por regra, né, a gente tem que estar inserido na comunidade que a gente atua. Próximo aos serviços que a gente requisita. Claro. Né? Porque isso é política pública, facilitar essa articulação. Isso está há 3 anos, quase 4 anos, deficiente, porque eles estão fora do território. E aí, como a pessoa pode acessar o conselho, no caso, quer dizer, tem o acesso direto, né? A gente é porta aberta. Mas tem telefone. A gente é um órgão porta aberta. A população pode nos procurar a qualquer momento. E aí, o que a gente precisa sempre destacar para a população, que eles
nós não somos o vilão da história. A gente não está ali para dar juízo de valor, punir ou criticar qualquer ação. A gente está ali para acolher a demanda, escutar quem quer nos falar e encaminhar os serviços para a superação dela. Então, muita gente acha que vou para o Conselho Tutelar para puxar a orelha do menino que está faltando na escola. Vou mandar para o Conselho Tutelar porque está desobediente, está indisciplinado, enfim. Nossa função não é essa. Como a nossa função é zelar pelo cumprimento do direito, a gente vai identificar onde ele está faltando e encaminhar para ele que ele seja restabelecido. Então, a gente é um órgão porta aberta. E Vitória, hoje, como a gente tem 3 colegiados, a gente tem 6 números de telefone que estão lá no site da prefeitura, mas que são mal divulgados, assim, né? A gente precisava de uma mídia positiva sobre o órgão e isso não existe ainda. Isso é uma questão também que muito acontece. Os serviços são cumpridos com obrigações, mas você não tem uma divulgação maior. Não tem. A gente precisa de mídia positiva, a gente sempre fala isso, porque a gente só vai desconstruir a distorção quando souberem o que a gente é e o que a gente faz. Porque eu acho que tem muita gente que não consegue sequer associar, entender, né? Pra muita gente que foi votar pela primeira vez esse ano, quer dizer, começando a entender o que é o órgão, e aí a gente tem várias camadas, que é a pessoa entender também o que é o direito, o que é a violação dele, porque às vezes ele não vai entender nem que algumas coisas que acontecem são violações. Ele não sabe nem que ele pode votar para o Conselho Tutelar. Quanto mais uma criança, por exemplo, identificar o que é, né? Porque uma coisa que a gente fala muito, isso que você fala é muito importante, Vitor, porque o central, por exemplo, da violência sexual é a criança não saber que está sendo violentada. Porque a ela é passado como carinho, como amor, como cuidado. E como é que essa criança vai conseguir pedir socorro sobre isso? Se ela nem sabe que o que está acontecendo é um crime, uma violação de direitos. A gente tem um grande índice de crianças que fazem revelações espontâneas de violência sexual, por exemplo, em ambiente de escola, após uma palestra que vai tratar do tema. Que ela fala assim, opa, peraí, então isso que fulano faz comigo não está certo? Que é justamente contra a educação sexual nas escolas, que é uma coisa extremamente combatida pela extrema-direita, né? Exatamente. Que é colocado como um grande problema, mas na verdade é um fator super... De proteção. De proteção. É um fator de proteção. Porque a educação sexual, em momento algum, está ensinando ninguém a transar. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre se proteger. Como é que a gente protege crianças e adolescentes de violências sexuais? Então, isso não é nem importante. só na escola, né? Não é um único espaço, lugar. Mas a escola, nesse caso da violência sexual, eu vi vários especialistas falarem que é justamente o principal. Até, assim, às vezes é um espaço de confiança, o professor é visto como uma pessoa ali de confiança em que ela pode... A escola é o segundo lugar que a criança mais fica na vida, né? Exato. E ela está ou na família ou na escola. Então, eles criam esses espaços de confiança com a educação, o que é muito importante para eles conseguirem fazer esse tipo de revelação espontânea. E elas tendem a acontecer após espaços de informação também, sabe? Então, isso é muito importante. Tem muitas famílias que procuram, a própria família, procurar o órgão por algum problema. Procuram. Muita gente vem, porque também, como não entende que a gente não é o executor, vem na gente como a tábua de salvação do problema da família. E acha que vai ser resolvido ali. Por exemplo, a gente tem muitas questões de guarda que procuram o Conselho Tutelar, não entendendo que eles precisam ajuizar isso junto ao judiciário, por exemplo. Mas a gente consegue sempre acolher e encaminhar. Exato. Encaminhar da melhor maneira possível. Né? Exatamente. E o que você diria aí para os novos conselheiros que estão chegando, já tem uma experiência prévia, né? Agora, hoje eu sou experiente, mas eu já estive nesse lugar da experiência nesse sentido. Quer dizer, tem que ter uma experiência prévia de trabalho, de relação na área, como você falou, para participar do próprio processo. Mas estar conselheiro, acredito que é outra coisa. Né? Hoje eu enxergo diferente, assim, do que eu já enxerguei. Mas o que eu posso dizer para os meus novos colegas que vão chegar aí é estude, se capacite, porque é isso que empodera o nosso trabalho, é isso que nos dá condição de não cumprir coisas irregulares. Tem um capacitador de Conselho Tutelar, ele não é daqui do Espírito Santo, que ele fala normalmente uma frase assim: manda quem pode, desconhece quem... manda quem pode, cumpre quem desconhece a lei. Então, quando a gente conhece a lei que nos rege e a lei que rege as políticas públicas que a gente atua,
a gente tem menos chance de incorrer num equívoco. Então, eu sugiro aos meus novos colegas que se capacitem, que estudem, que não esperem isso da prefeitura. Porque, ainda que isso seja uma regra prevista no Estatuto do Adolescente, que a administração pública precisa garantir formação continuada aos conselheiros tutelares, mas formação continuada não é uma vez por ano. Formação continuada não é quando entra e aí vai ter outra quando sai. Não. Formação continuada é cotidianamente. Então, a gente tem que buscar também dos nossos próprios meios estudar, ler, aprender, tirar dúvidas, enfim. E aí a gente vai construindo um bom lugar do estar conselheiro tutelar. É interessante porque, assim, tem que haver essa pressão, talvez, dos próprios conselheiros, porque, assim, na letra da lei, às vezes, só diz isso. Educação continuada e faz o mínimo. Eu tenho colegas do interior do estado que passaram 4 anos sendo conselheiro sem nenhuma capacitação. E isso é comum a gente ver. A gente tem um grupo estadual que a gente troca experiências que bacana. E conversa um grupo bastante. Informal? Informal, né? Informal porque a gente não é não, digo, não é institucional. Exato. Mas é um espaço de troca. É um espaço de troca porque deve ter muitos casos e casos, como agir, o que fazer, como fortalecer. A gente conversa bastante denúncias, isso. problemas, né? Mas também tem muito, pelo amor de Deus, qual o telefone de tal conselho tutelar? Também, cara. Coisa prática, às vezes, né? Prática do dia a dia. Alguém socorre, quem atende esse território? Enfim. Então, a gente troca bastante nesse grupo. Inclusive, pode ser questões que envolvam mais de um município, né? Normalmente, lugar pode. De moradia, lugar de a gente tem, trabalho, às vezes, uma pai, coisa mãe. que pais divorciados de territórios diferentes, a gente precisa saber como atuar. Isso rola um pouco também. E esse espaço é bacana. Nos fortalece também esse grupo, assim. Bacana. É bom, é legal. Aí foi sendo feito juntando quem conhecia quem e tal. Autonomista. É isso, é um espaço de diálogo. Né? Se não existe formalmente, que a gente teve até recentemente, Vitor, uma formação com os 20 anos do PPCAM, que foi um questionamento que eu fiz. PPCAM é o quê? Desculpa, gente. PPCAM é um programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. E eles comemoraram 20 anos. O Espírito Santo e Minas Gerais são os únicos 2 estados da federação que conseguiram completar 20 anos de programa, porque foram os primeiros lugares que eles foram instalados. E a gente estava nessa discussão a nível de estado, e aí foi um questionamento que a gente fez à secretária estadual, assim, né? Que ainda que o órgão seja municipalizado, então cada município tem sua dinâmica, tem seu regramento, tem seu funcionamento, a gente precisa criar a nível estadual uma condução, assim, na linha dos direitos humanos, assim, sabe? De padronizar a defesa dos direitos humanos. Ela não pode ser ao bel prazer, assim. Sim. Cada município que quiser topar, vai e leva. A gente precisa de pensar isso estadualmente, como a gente consegue fortalecer o órgão a nível de estado, em capacitação, em brigar por estrutura, em pressionar as municipalidades sobre estrutura. Então, a gente também precisa dessa força estadual para conseguir fazer pressão nesse sentido, assim. A pergunta central desse programa é Conselho Tutelar e depois das eleições, né? Você já falou um pouco, né, em relação aos conselheiros, ao papel do poder público, né, de olhar com mais atenção, na verdade com reconhecimento do que que merece, né? Não merece por merecimento, não por meritocracia, mas por estar na lei, né? Enfim, mas eu queria que você falasse um pouco a população, o que cabe para a gente que não está na esfera pública, né, ali não é funcionário dessas redes, não é conselheiro, mas votou ou não votou, mas ficou sabendo, o que cabe a essa sociedade fazer, porque eu fico pensando também como isso poderia fortalecer o próprio serviço, mesmo não sendo uma pessoa de família que está com alguma questão. Eu, como cidadão, como ter uma proximidade, como isso pode ajudar. Existem mecanismos de participação social hoje? Então, poderiam? Poderiam ter, eu acho que deveriam e poderiam ter. A gente precisa, o Conselho Tutelar é um órgão, a nossa função social está descrita no nosso artigo que diz assim, o Conselho Tutelar é órgão autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento do direito da criança e adolescente. Quem nos colocou ali foi a sociedade. Então, assim, a gente passa a ser um representante disso e não está livre de ser cobrado por isso, porque a gente representa a comunidade. Mas a gente ainda não tem mecanismos assim de
desse controle da sociedade para a gente tem da gente para a sociedade, né? A gente está ali fazendo controle social, mas a gente não tem essa volta, assim. Mas isso não impede de ninguém de acessar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão público que pode ser acessado por qualquer pessoa. Lógico que as pessoas vão ter acesso às demandas, aos casos, mas enfim, a gente está aberto à comunidade sempre, mas a gente precisa criar também mecanismos da gente ir para a comunidade. E talvez isso se torne mais palatável, mais viável, o dia que a gente parar de ser sobrecarregado de coisas que não são nossa função. De poder parar, de repente, fazer um evento para chamar a comunidade para ouvir. Só que a gente está tão atolado de demandas que não são função do Conselho Tutelar, que a gente não consegue exercer a nossa função central, que é estar na comunidade. Estabelecer vínculos. De estabelecer esses vínculos com a comunidade. Já teve em outros tempos projetos do Conselho Tutelar fazendo participações na educação, dando formações. Então, a gente precisa resgatar esses espaços, assim. Mas isso vai muito da condição que a gente tem para fazer. E hoje a gente não reúne essas condições porque a gente está atolado de funções que não são nossas. E tem algum lugar que vocês têm como referência, que tem uma situação melhor, que tem inovado, que tem conseguido atender, digo, no Brasil, no Espírito Santo? Tá todo mundo lascado junto. A gente tem diferentes problemas, mas quando a gente para discutir e conversar, a gente está sempre ali orbitando em problemas muito parecidos. E todos vêm dessa falta de reconhecimento, falta de estrutura, falta de cuidado com o profissional, né? Então, acho que todo mundo meio que orbita nesse problema padrão, assim, nacionalmente. Com algumas diferenças que alguns lugares estão melhores, outros piores, e aí, quando a gente vai olhar para o pior, gente, a gente até fica com vergonha de falar, às vezes, o que a gente sofre, porque tem gente muito pior. Mas se eu te disser que aqui a capital precisava melhorar, precisava. A gente é a vitrine do Estado do Espírito Santo. E a gente ainda tem que avançar em bastante coisa. É uma população grande, né? As principais cidades também. E a gente que é a referência, Vitor. No Estado do Espírito Santo, vão procurar o que Vitória está fazendo. Porque é a capital. E aí, o que a gente tem para falar? Às vezes é melhor nem falar. Porque não está muito bacana os trem. Mas a gente precisa ter um olhar mais sensível ao órgão na capital. E essa dedicação, né, exclusiva, inclusive, né, uma questão inicial é essa, até a própria questão salarial, né, que aí acho que varia de acordo com o município, né, mas geralmente não são salários altos, né. O nosso pagamento está previsto em lei municipal, então cada município vai ter seu ordenamento nesse sentido. A gente tem colegas que recebem um salário mínimo bruto, quando vai entrar desconto. No final da história, ainda recebe menos que um salário mínimo. Vitória não está nessa situação, mas também, se a gente olhar para a nossa lei municipal de 2010, proporcionalmente, hoje a gente ganha, apesar de a gente ter um salário que inicialmente vai agradar aos olhos, a gente ganha proporcionalmente menos do que a gente ganhava quando instituíram nossos cargos e salários. Né? E aí ela é um mecanismo próprio, né? Não vai estar vinculado aos reajustes. Hoje a gente acaba recebendo junto com os reajustes do funcionalismo público, mas ainda assim ele está distante do que se faz necessário. Em alguns movimentos existe uma ideia de criar um piso nacional para o Conselho Tutelar, mas para isso ser criado, a primeira categoria tem que existir. A gente não existe enquanto categoria de trabalho. Qual você acha que é o legado dessa participação recorde do pleito desse ano? De que as pessoas... O legado é começar a enxergar o Conselho Tutelar com um espaço de disputa, porque a gente faz a prévia. Se você olhar o calendário, Vitor, a gente faz a prévia da eleição da prefeitura. Então, tem-se São 4 anos, né? Igualmente, então vai estar sempre antes. A gente vai estar antes da eleição. Um ano exatamente, antes. Que é outubro, né? Um ano antes de vereador e prefeitos. Então, tem muito interesse político. Tem muito interesse político envolvido, assim, nisso. E essa votação tão expressiva nesse ano, ela tem outras questões que eu acho que a gente não pode ignorar, que é o Ministério dos Direitos Humanos trouxe um novo olhar sobre a gestão do Silvio de Almeida,
sobre a importância do órgão. Então, começaram a se discutir em vários fóruns esse lugar dos direitos humanos. Mas quando eu falo de discussão, eu falo de discussão qualificada. Eu não falo de fake news, de criar situações e narrativas absurdas que foram criadas. Porque essa coisa baixa existe, mas essa não pode ser o nosso balizador. Então, esse ano, o Ministério dos Direitos Humanos ele trouxe uma discussão qualitativa sobre o órgão. E várias agências, várias instituições sociais também elevaram o nível de discussão sobre o órgão, o que eu acho que contribuiu para esse aumento expressivo, né? Mas, ainda assim, ela é uma eleição não obrigatória. Então, com baixíssima reprodução de mídia local. Se você olhar, a divulgação veio nacional, de órgãos nacionais. Localmente, estava muito pouco ainda. Nos grupos de WhatsApp, tinha muita gente perguntando... Galera, eu sou de Vila Velha, eu sou de Vitória, em quem que eu voto? Em quem que eu voto? Né? Isso rolou demais, tipo assim. Porque eu quero participar, mas eu não sei. Não sei o que fazer. Nunca ouvi falar, mas estão me dizendo que tem que votar. Procurar alguém que é próximo, né, das suas ideias, que possa indicar alguém. Exatamente, isso rolou muito esse ano. Isso foi muito bacana. Quer dizer, eu não quero que seja qualquer pessoa, mas eu não sei quem. E ainda temos essa lacuna, mas é um passo. Eu quero participar. Eu quero participar. Né? E isso é aberto à população. O que a gente precisa agora discutir com as administrações públicas é a necessidade de mídia sobre isso. De trazer um olhar sobre isso. Porque a mídia alternativa... Continuada também, como você falou. Né? A mídia alternativa falou muito mais do processo de escolha do que as mídias oficiais da prefeitura. Estava lá, no Diário Oficial da Prefeitura, que estava aberto o processo de escolha. Quem lê Diário Oficial hoje em dia, gente? Nada contra quem lê, eu acho muito bacana. Eu leio o Diário Oficial, gente. Se tivesse tempo, acho que eu li. Eu acho bacana ler o Diário Oficial, mas quem está em busca disso? Então, eu acho que o processo ele tem que ser maior, difundido para a sociedade. E difundido também no que faz o conselho, né? Em como faz, para isso gerar o interesse da população, né? Agora, pensando ali na lida ali do cotidiano, do trabalho, faz diferença uma gestão ou outra? Digo assim... Faz na compreensão do papel da política pública. Falando no âmbito municipal, estadual e federal. Né? Faz diferença. Você estava falando do atual governo, né? O governo do Lula. Sim. Em relação... Quer dizer, teve mais atenção dessa questão em relação ao porque governo são assuntos anterior. Sensíveis a essa galera, né? Então, assim, eles entendem, eles têm uma capacidade técnica de entender a política pública e o direito fundamental com mais robustez, né? A gente tem uma contraposição de quem defende o Estado e quem defende a diminuição do Estado. Isso está diretamente ligado em como vai se conduzir a política pública. Quem defende o Estado mínimo não quer política pública, né? Que é a redução das questões do fomento da política pública, que é a privatização de tudo. Quem quer privatizar tudo vai defender política pública? Não vai. Então, a gente tem essa diferença muito clara entre entender o social e defender um liberalismo econômico. Então, isso também diz muito sobre quem vai produzir política pública, quem vai se dedicar à qualidade da política pública, né? Agora, o que o poder público pode fazer mais e como que ele pode atuar para boicotar? Porque, assim, existe uma legislação, tá lá, existe. Né? Em tese, ele é obrigado a cumprir. O que eles... quais são as estratégias que existem hoje que permitem não cumpri-la? Eita, vamos lá. Essa pergunta é difícil. Mas estratégias tem muitas. A gente tem diversas maquiagens, por exemplo. Vamos supor, a gente precisa de uma obra estrutural, vamos supor, num prédio de onde atende, do Conselho Tutelar. Ou ele faz uma maquiagem, ou ele gasta dinheiro, aluga um espaço, coloca provisoriamente e faz a obra. E aí? Como é que ele atua? Na maquiagem. Então, porque muitas coisas do Conselho Tutelar, eles são conduzidos mediante processos do Ministério Público também, né? De cumprimento da legislação. E aí, para o Ministério Público não atuar na execução do cumprimento do dever, ele vai olhar o que tem sido feito. E o que tem sido feito? Visualmente cumpriu. Tem qualidade no cumprimento? É outra questão. É outra questão. Mas, para a frieza da lei, foi cumprido.
Na frieza da lei, a gente tem 3 conselhos tutelares em Vitória. Tem 3 sedes. Um está provisoriamente dividindo metade do centro. Mas existem 3 conselhos instituídos. Então, é sobre a qualidade da prestação do serviço. É ali que ele mascara, principalmente, né? E no engessamento da política. A gente tem conselhos, todo o conselho tutelar está atrelado a um conselho municipal de direitos da criança e adolescente, que são os CMs-DCAs. Os CMs-DCAs, eles são compostos por parte administração pública, parte sociedade civil. E são cargos voluntariados. Então, como é que você vai conseguir garantir que os CMDCAs funcionem em sua plenitude se você diz, se for, não vai dar certo? Ou engessando, ou atrofiando esses CMDCAs. Porque você que é a estratégia de esvaziamento dos conselhos. Exatamente. Na verdade, os conselheiros da sociedade civil são voluntários, os do poder público são cedidos. São cedidos dentro do seu horário de trabalho. Exatamente. E muitas vezes, inclusive, assim, às vezes pode não liberar. Exato, ou criar dificuldades, ou não tem interesse, enfim. Não nomear uma pessoa que está realmente comprometida. Mas esse esvaziamento dos conselhos de direitos enfraquece o conselho tutelar. Mas qual que é a relação dos 2 conselhos, nesse caso, tutelar e o conselho de direitos? Uma relação de irmãos, assim. Não tem uma hierarquia de mandar. Mas o Conselho de Direito, ele é o fomentador da política pública. E se a gente atua com a política pública, ele é uma ligação direta nossa. Então, a gente precisa dele fomentando. O Conselho de Direitos que vai dizer, a gente precisa de mais CREAs, mais CRAS, a gente precisa de mais uma sede, mais um conselho tutelar, a gente precisa melhorar os CAPs, a gente precisa aumentar. Então, vai muito dali. Mas eles têm uma relação formal ou é mais assim de uma troca entre os conselheiros, digamos, tutelares? É uma relação instituída, assim. A gente tem uma relação direta. Dentro do nosso CMDCA em Vitória, tem a comissão de acompanhamento permanente do Conselho Tutelar. Então, a gente tem uma ligação muito junta. Essa capacitação que vai ser feita, o processo de escolha como um todo do Conselho Tutelar, foi coordenado pelo CMDCA do nosso município. Aqui chama CONCAV. Mas, em suma, todos são CMs-DCA. Conselho Municipal de Direito de Criança e Adolescente. Então, o nosso CMDCA tem um papel central. E o nosso CMDCA hoje, a gente está num nível de qualidade muito bacana, assim. Existe um fundo também, né? O FIA, né? O Fundo da Infância e Adolescência. Também é gerenciado a partir do CMDCAs, Mas esse fundo não gere o órgão. Sim. Gerem as políticas públicas, né? E a gente é gerido pela administração pública. Mas o FIA, ele é para fomentar política pública. E aí, assim, já terminando, queria que você falasse, vamos sonhar um pouco, né? Pensar no mundo ideal. O que poderia ser feito, assim? O que você acha que poderia ser feito? O poder público, assim, tem a obrigação, mas o que ele pode fazer também, além da obrigação, né? Dialogar com o órgão. A gente precisa estabelecer espaços de diálogo entre o poder público, da administração local, e o Conselho Tutelar. A gente não pode ser visto pela administração pública como o calcanhar de Aquiles da administração pública, ou que vai atrapalhar qualquer coisa da administração pública. Porque a nossa função é zelar pelo cumprimento de direitos dos adolescentes. Se o Estado é o maior violador, é quem a gente mais vai cobrar. E a nossa cobrança não é pessoal, a nossa cobrança não é individual, a nossa cobrança é sobre o direito fundamental. Então, a gente não está ali cobrando do fulano ou da ciclana. A gente está cobrando o direito da criança e do adolescente. Então, entender isso também é importante para esse lugar, né? É a cobrança ao Estado. Ao Estado. Ao governo de tudo. O Conselho Tutelar é política de Estado, não política de governo. Então, a nossa cobrança é nesse sentido, pela garantia dos direitos fundamentais. Sendo a legenda A ou a legenda B no governo. A gente não está ali fazendo dissociação de legenda. O direito é o mesmo, cumpra-se. Então, a gente vai sempre brigar por isso. Bom, alguma palavra final aí que você queira deixar depois desse papo? Eu aprendi com a Ruth Rocha, uma poetisa que tem um poema que fala sobre o direito da infância, que ela fala bem assim, no refrãozinho do direito. Não é questão de querer,
nem tampouco concordar. O direito das crianças todos têm que respeitar. E é essa a nossa função enquanto Conselho Tutelar, garantir o respeito aos direitos fundamentais da criança e adolescente. Não estou nem aí se você gosta ou não gosta, mas é direito. Então, a gente vai sempre trabalhar nessa linha. A gente erra, a gente também erra pra caramba. Não estou aqui falando que nós somos seres perfeitos, que o Conselho Tutelar, todo mundo trabalha perfeitamente. Não, a gente tem diversos erros. Mas a nossa função, bem qualificada, bem capacitada, bem respeitada, gera frutos de futuro. Porque a gente cuida da criança hoje para o futuro. Esse é o profissional de amanhã. Cuidar da infância é política de redução de danos e pouca gente tem noção disso, né? Porque se a gente garante uma infância com acessos, a gente reduz danos da adolescência, a gente reduz danos da juventude, a gente reduz danos da vida adulta. Porque essas violações de direito, Vitor, elas são quase sempre cíclicas. Elas reproduzem. Uma criança que sofreu violência tem chance de praticar violência e gerar mais violência. Então, a gente cuidar da infância é cuidar do futuro. É cuidar do presente e do futuro. Não vota, mas garante uma cidade muito melhor. Como que você falou no final aqui? A criança não vota, mas ela garante uma cidade muito melhor. Isso é uma questão fundamental. Inclusive, assim, algumas pessoas vêm discutindo também o processo de participação da criança, né? O olhar da criança como cidadã. Aí não estou falando de votação eleitoral, obviamente. Sim, mas de sujeito dos direitos, né? De fazer escolhas. Escolha de como que eu quero que seja o parquinho do meu bairro, de como que eu imagino o que falta, quer dizer, e tem processos que vêm trabalhando isso, né? A escuta ativa dessas crianças vai nos dar muitas A gente teve soluções. Recentemente a 12ª conferência, acho que foi a 12ª ou 11ª, Conferência Estadual do Direito da Criança e Adolescente, que foi lá em Pedra Azul, salvo engano. E a participação delas foi essencial. As crianças e adolescentes estavam fomentando o que eles querem de política pública para o Estado do Espírito Santo. Então, escutar e entender o que eles precisam é essencial para esse processo. Nas escolas, onde é que a gente faz isso? Na fomentação dos grêmios escolares. Exato. A gente precisa proporcionar e propiciar à juventude espaços de escuta e dessa construção de direitos. Chamar o Conselho Tutelar para dentro da escola não pode ser interpretado, Vitor, como a gente vai passar a mão na cabeça da criança e adolescente, a gente vai dar argumento para eles questionarem. Não, a gente vai empoderar eles sobre direitos. Entender direitos fundamentais é também entender quando a escola comete violência institucional e questionar isso. Né? Então, a gente está lá para empoderar a juventude sobre o que é direito e sobre o que é dever. Então, não tem que ter medo dessa aproximação do Conselho Tutelar para dentro da escola. Ela é salutar e ela é positiva. Exatamente. Muitos órgãos, né? Quando eu falo da escola, não estou só da escola, estou falando de qualquer serviço, escola, gente. Qualquer serviço em que os usuários estão empoderados, sabem o seu direito e vão exigi-lo, para muitas pessoas isso é um problema. Mas para outras que têm, obviamente, um olhar mais, mais crítico, isso vai ser uma coisa que vai impulsionar a melhoria, porque isso vai gerar pressões diversas que vão fazer... Isso faz a roda girar. A roda girar. Isso. E precisa, isso é necessário. Tomara que a população também, né? Entenda assim como isso. O poder público entenda, abrace né, os conselhos. Abrace os conselheiros também, acho que talvez vocês às vezes precisem de um abracinho, também. Né? Só pra... Às vezes eu pergunto, também... quem cuida de quem cuida? Exatamente. Não imagino que não é fácil em termos de pressão, em termos até de saúde mental, né? Lidar com questões muito delicadas. E a gente não tem nenhum privilégio de saúde mental, de acesso à saúde mental, Vitor. Se eu quiser, minha análise está em dia, porque eu banco a minha análise. Porque isso não vem da administração pública, não. Aí outra pauta, outra pauta importante. Né? A minha psicóloga que me aguenta todo diariamente lá. Da categoria, podemos dizer assim, né? Porque também precisa. Embora seja eleitoral, seja um prazo determinado de 4 anos de um mandato, você tem uma categoria profissional. Saúde mental também garante um bom trabalho para o conselheiro tutelar, fundamental, né? Para qualquer
Para qualquer categoria. Qualquer um precisa de saúde mental. Mas quanto mais para aquelas que trabalham com situações... com violências e vulnerabilidades. vulnerabilidades. Mas aí não é só o titular que precisa, não. É o técnico do CREAS, do CRAS, da unidade de saúde, da escola. A gente precisa de um cuidado de saúde mental para conseguir garantir a boa execução do nosso trabalho. É isso aí. Bom, Carolina Prata, muito obrigado pela presença, pela conversa que acho que nos abre também mais entendimento. Eu falo porque eu estou aqui como jornalista, mas como curioso mesmo. Eu queria entender mais, queria aprender mais. E agradeço aí a sua disponibilidade. Bacana. E sucesso aí na empreitada para você e para tantos outros, né, conselheiros no Brasil inteiro que vão estar assumindo 10 de janeiro próximo, né, de 2024. 2024 até 9 de janeiro de 2028. É uma batalha aí no fronte. Mas entender a luta pela defesa dos direitos da criança e adolescente é essencial. Bom, é isso. Essa foi a entrevista do século, produção e locução minha, Vitor Taveira, o apoio técnico do Cauã Elmer, que está aqui nos bastidores. A gente volta na próxima semana com outros temas para pensar o Espírito Santo. A entrevista do século é sempre quarta-feira, 18h30, no ar no YouTube, plataformas de podcasts do Século Diário, e também está lá no seculodiario.com.br. Temos outros programas no ar, então, assim, quarta, sexta, domingo estão indo os programas no ar. E o Século Diário também tem notícias diárias, análise, outras informações. É só entrar lá no seculodiario.com.br e acompanhar o que está rolando um pouco no nosso querido estado do Espírito Santo. Uma leitura necessária. Amém. Até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.